Que silêncio. Parece que começamos a missa nesse momento, o culto, que todo mundo ficou em silêncio. E o mais bonito é que começaram a sorrir assim de repente. Agora eu aprendi, eu vou começar a gravar as minhas aulas com os meus alunos e dessa forma, quando eu dizer 1, 2, 3, que daí de repente eles sorriem, né? Porque sempre que eu inicio as aulas, o pessoal tá meio principalmente primeira aula, né? O que vem por aí, o que será que vem, o que será que vai acontecer? Então, inicialmente, sem a gente ficar se prolongando muito, nossa gratidão por vocês estarem recebendo, em nome, claro, depois o presidente, o Michael, vai falar também, mas em nome dele, de todos os membros da nossa ONG, o Carlos Eduardo, que para nós é muito difícil falar assim, Carlos Eduardo, é muito estranho, nós o chamamos de Dudu, então, todo mundo acho que pode chamar de Dudu, né, Dudu? Pode ser? Então tá beleza. Porque se falarem Carlos Eduardo, eu acho que dentro da nossa própria ONG o pessoal não vai saber quem é. Então a gente o chama de Dudu, né? Então, a gente agradece muito a oportunidade de estar conversando com vocês, e a ideia é a gente construir um pouquinho, é a gente realmente conversar um pouquinho, vocês podem ficar à vontade, interromper, dizer, Jácer, peraí, quero falar alguma coisa, os guris também depois, o Michael, o Dudu vão estar aí à disposição, ou se quiserem colocar no chat também, fiquem à vontade. Aliás, muito boa noite a todos que estão escrevendo aí no chat, é uma satisfação, uma alegria para a gente estar aqui hoje falando um pouquinho sobre 2 linhas, a gente vai mesclando, né? Mas o intuito é hoje trazer um pouquinho de conhecimento, de ideias, de experiências nossas, no sentido de autoconhecimento, no sentido de empreendedorismo, de mercado de trabalho, de escolhas profissionais. Afinal de contas, nós estamos aí com vários jovens, né, que estão especialmente terminando o ensino fundamental, tô certo? Isto? Ok. E daqui a pouco, não que vocês não tomem decisões hoje, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai precisando cada vez mais tomar decisões. E eu gostaria de começar com uma frase muito, muito importante, que eu considero que é: decisões sempre têm consequências, mas indecisões mais ainda. Uma pessoa indecisa, uma pessoa que não sabe que rumo tomar, uma pessoa que não age, é uma pessoa que dificilmente colhe resultados positivos, dificilmente logra êxito, dificilmente alcança o sucesso. E eu tenho absoluta certeza que mesmo no mais íntimo de vocês, mesmo que alguém não admita isso, lá dentro de vocês tem algo que diz, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Nenhum de nós quer ser uma pessoa mal-sucedida, se dar mal na vida. Todos nós temos esse desejo, mas para isso acontecer a gente precisa de algumas coisas. E nós vamos, através dessa nossa apresentação hoje, estar tentando levar aí uma sementinha para isso. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui a minha tela com vocês. Vamos ver. Deixa eu só abrir aqui um momento. Que hoje o meu computador não está muito feliz comigo. Aparecendo aí para vocês? Ok. Sim. Muito obrigado. Poxa, vocês são muito gentis. Se os meus alunos participassem assim no chat e através do vídeo, eu ficaria muito feliz. De forma especial, saudar também os pais, as famílias, né, que estão aqui conosco. É muito bom ter vocês aí. Bom, acho que, de repente... Agora, ok. Eu ia dizer que ia dar reverberação no microfone. Eu fui convidado, então, para falar um pouquinho, junto com os meus amigos da Odisseia do Conhecimento, essa ONG que tem como papel difundir o conhecimento, a informação. E, gente, deixa eu contar para vocês. Claro que o Michael e o Dudu têm muito mais propriedade para falar sobre isso, mas o nosso grupo é um grupo de, a maioria, jovens,
Eu acabei de ler que estão saudando as pessoas lindas aí, provavelmente não devem ter visto a minha foto, porque senão não teriam colocado esse comentário, mas nós fazemos parte de um grupo onde cada um tem uma característica, cada um tem um dom, cada um tem um talento. Tem gente aí que entende tudo de finanças, de números. Eu, particularmente, não entendo patavinas disso aí. Sou muito ruim com números. E nós temos gente que já é boa com filosofia, tem gente que é boa com a parte jurídica, ou seja, do direito, né, para advogar, para, enfim, entender as leis. Tem gente que é muito boa com trabalhos manuais. E nós temos aí uma série de pessoas que são completamente diferentes. Completamente diferentes. Mas que cada uma, com o seu talento, com o seu dom, ajudam a construir o conhecimento. Cada um com o seu ponto de vista ajuda a difundir o conhecimento. Hoje nós estamos em 3 aqui da ONG, nós poderíamos ter vários outros, e dependendo do tema, o assunto que nós estivéssemos trazendo, nós teríamos várias outras pessoas. E o meu intuito aqui, a minha ideia, e eu não quero me delongar porque o Maico e o Dudu prepararam uma apresentação muito legal e muito importante para a vida de vocês, a minha ideia é provocá-los para que vocês se enxerguem, e essa expressão, você já ouviu alguém que diz assim, te enxerga? Quando alguém te disser assim, te enxerga, fique feliz com essa ideia, porque a gente se enxergar é algo extremamente importante. É muito importante para a nossa vida a gente se conhecer, se entender. É sobre isso que nós vamos estar falando nesses breves minutos, então, que eu vou estar com vocês. Eu queria propor uma atividade bem rápida com todo mundo que está aí. Sosseguem um pouquinho, prestem atenção e façam o seguinte. Tragam na mente de vocês, lembrem, tentem lembrar de uma pessoa que para vocês é uma pessoa muito boa, é alguém que fez algo muito bom por vocês, é alguém que vocês admiram. Pode ser um professor, uma professora, pode ser alguém da família, pode ser uma personalidade. Traz essa pessoa para tua mente. Quem é uma pessoa que você admira? Eu admiro o Matheus. Ô, louco. Muito bem. Muito bem, muito bem. Vão pensando. Tenham na cabeça de vocês essa pessoa. Agora, não precisa falar, tá? Pra gente não constranger ninguém aqui, porque vai que a pessoa esteja aqui. Lembre de uma pessoa que não é muito legal, assim, uma pessoa que lhe passou uma má impressão, uma pessoa que não... que é difícil, assim, vocês terem um apreço por essa pessoa. O contrário da primeira, vamos dizer assim. Pensem nisso. Tragam essa pessoa para a cabeça de vocês. Uma só, tá? Não precisa ficar fazendo uma lista aí, pelo amor de Deus. Muito bem. Agora eu gostaria que vocês pensassem o seguinte. Aquela pessoa boa, aquela pessoa que é positiva, aquela pessoa que representa algo bom para vocês, me ajudem aí. Me citem qualidades desta pessoa que vocês pensaram, sem dizer nome. Me ajudem. Generosidade. Ok. Podem usar o chat também. Quais são características dessas pessoas que vocês pensaram? Honestidade. Dedicação, inteligência. O que mais? Honestidade. Honestidade. Vamos lá. Honestidade, mais uma resposta. Simplicidade. Ok. Bondade. Mas que gente ótima que participa. Vontade de dar um beijo em você. Lindeza. Desculpa, Eduardo. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Isso chama-se altruísmo. Ótimo. Gentileza, tá aparecendo no chat. Alegria, honestidade, humildade. Deixa eu abrir de novo. Meu Deus, solidariedade. Uau! Humildade, solidariedade, alegria. Alegria. Muito bem. Excelente, muito obrigado. E possivelmente, olha ali, ó, dedicação, inteligência, teríamos várias outras características, né? Várias outras qualidades. Agora,
Vamos para aquela pessoa que não representa algo bom para vocês. Ó, tá aqui a listinha, ó, com garrancho, mas eu escrevi na rapidez, tá? Por favor, não tomem como referência a minha letra, por favor. Vamos trazer aquela pessoa que não que não traz uma má impressão, que, sei lá, não é alguém legal. Que defeitos essa pessoa tem? Falsidade. Eita, que rapidez. Ó, que raiva, não estuda. Pensa ter e não ter, isso chama-se dissimulação. Muito bem. O que mais? Quais são os defeitos dessa pessoa que vocês apontaram? Ótimo, estou muito feliz porque nós estamos com poucas pessoas aqui com defeito. Vamos ver, cinismo, egoísmo. Só pensa em si, egoísmo também, né? Ok. Muito bem. Agora, eu gostaria que vocês, já agradecendo quem continua aí colocando as suas respostas, mas eu queria que vocês, não precisa falar, mas que vocês pensassem. Se vocês tivessem que escrever, ó, vocês me relataram, claro que estamos em grupo, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qualidades das pessoas que vocês admiram. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defeitos das pessoas que vocês trouxeram como um exemplo não tão bom, não tão negativo, não tão positivo, né? Negativo. Mas e vocês? Quais são as qualidades de vocês? Quais são os defeitos de vocês? E o que vocês acham que vocês devem fazer com essas qualidades e com esses defeitos? Alguém consegue agora me contar 5 qualidades suas? Cri, 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 cri. Ok. Linda, inteligente, brava. São só 3, são só 3. Alguém consegue me dizer na rapidez aqui 5 defeitos seus? Eu acho que eu vou ter que dar comida pro meu grilinho, porque ele tá aqui, cri, 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 cri. Queridos amigos, é claro que a gente consegue achar se a gente pensar, tá? Se a gente for parar um pouquinho e pensar, quais são minhas qualidades? O que eu tenho de bom? Quais são os meus defeitos? O que eu tenho de ruim? E o que eu posso fazer para isso, né? A gente tem que pensar um pouco para conseguir chegar num número razoável. Mas vejam que quando a gente precisa ler uma pessoa, quando eu digo ler uma pessoa, quando a gente precisa falar de alguém, a gente é muito rápido, né? É muito rápido. Antes, no defeito, veio assim, ó, pá, um tiro a queima-roupa, quando eu pedi defeitos, e disseram falsidade. Isso é normal, tá? É nosso, é do ser humano. A gente naturalmente precisa fazer isso, eu estudo neurociência, e o nosso cérebro faz isso como um mecanismo de defesa. Por quê? O nosso cérebro, ele exige que a gente saiba tudo que é benéfico e maléfico pra gente. Tudo que é bom, tudo que é ruim. Por isso que, quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente conhece alguém, o nosso cérebro, naturalmente, ele tem uma parte bem no interior do cérebro chamado amígdala. Não são essas da garganta, que são amígdalas. É no cérebro, chama amígdala. E a amígdala, ela funciona como um radar social. Ela faz com que você olhe para uma pessoa e diz: ih, esse aí é muito metido. Ih, esse aí é grosseiro. Ih, aquela lá é achada demais. Ih, eu não vou me dar bem com aquela pessoa. Por quê? O nosso cérebro faz isso para que a gente se defenda. Vou citar um exemplo que já deve ter acontecido com vocês. Claro, época de pandemia, talvez, não sei como é que está a questão de sala de aula, mas quando vocês chegam num lugar, especialmente primeiro dia de aula, aonde vocês vão? Aonde tem alguém que vocês conhecem. Ou, se vocês não conhecem ninguém nesse lugar, vocês vão procurar alguém que, pela característica, represente algo positivo para vocês.
De repente, nos primeiros anos de escola, vocês fizeram algumas amizades. E essas amizades surgiram porque o cérebro de vocês, naquele momento, olhou aquela pessoa e fez você chegar perto daquela pessoa porque aquela pessoa não representa uma ameaça para vocês. Então, o nosso cérebro naturalmente faz isso. Então, naturalmente, a gente julga as pessoas, a gente sabe falar e fazer muito das pessoas, mas a gente não faz o mesmo conosco. É muito raro e difícil nós fazermos isso conosco. Quantos de vocês talvez tenham dito alguma vez assim: nossa, eu ajudo tantos outros, eu dou tanto conselho para as pessoas, mas quando é para mim, eu nunca consigo me ajudar, nunca consigo encontrar respostas. Por quê? Repito, a gente tem uma facilidade muito grande de identificar os problemas dos outros, as suas qualidades e os seus defeitos, e a gente tem uma dificuldade, e eu diria, uma preguiça muito grande de olhar para dentro de si. Enfim, a gente sabe muito sobre os outros e a gente sabe pouco sobre nós mesmos. Hoje, se eu quiser saber o que o presidente da República, o Papa Francisco, ou o Jay-Z, a Beyoncé, o MC sei lá das quantas, ou qualquer outra personalidade do Brasil e do mundo está fazendo, eu vou no Instagram dessa pessoa, eu procuro na Wikipedia, eu procuro no Google através das notícias e eu vou ter informações sobre essas pessoas. A gente tem informação sobre todo mundo a toda hora. Mas eu perguntaria quantas informações você tem sobre você mesmo, sobre você mesma. Eu vi que muitos colocaram no chat algumas coisas sobre si. Vocês identificaram coisas ao seu respeito. E parabéns por isso, porque a maioria das pessoas, especialmente quando chega da adolescência para a vida adulta, começa a se perder. Ah, eu não sei mais, não se sente mais seguro. É porque não se conhece. Uma frase muito importante que provavelmente o Dudu, o Michael vão falar sobre planejar, sobre empreender, sobre sonhar. Sonhar é olhar para fora, e quem olha para fora sonha. Mas quem olha para dentro acorda. Significa, não adianta só eu olhar para fora, eu tenho que olhar para dentro de mim. Se alguém aqui já teve a oportunidade de viajar de avião, sabe o que eu vou falar agora. Para quem nunca teve a oportunidade de viajar de avião, sempre antes do avião decolar, eles passam as instruções de segurança. E nas instruções de segurança eles dizem assim, ó, em caso de despressurização da cabine, porque a cabine do avião ela é literalmente pressurizada para manter o ar ali dentro, porque na altitude que o avião voa, se isso não acontecesse, a gente não respiraria. Então eles dizem, em caso de despressurização, máscaras cairão acima de suas poltronas. Pegue uma das máscaras, utilize e antes de ajudar alguém, coloque a máscara em si. Por que eu tenho que colocar antes a máscara em mim? Antes eu tenho que colocar ela do que ajudar alguém. Porque se eu for ajudar alguém, eu corro o risco de não ter tempo de conseguir respirar e eu posso correr o risco de vir a falecer ou passar mal e eu posso morrer e posso não conseguir ajudar a pessoa que está aí do lado. Então, primeiro em mim, depois ajudar o outro. Significa, eu primeiro preciso cuidar de mim, para depois cuidar do outro, para cuidar do resto. Meus queridos, hoje é quarta-feira, é o dia que eu atendo no meu consultório. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que vêm preocupadas, aborrecidas, tristes, perdidas, porque se preocupam demais com os outros, lutam e vivem demais pelos outros e não tiram um tempinho para si. Cuidar de si, meus amigos, não é egoísmo, é amor próprio, e isso é extremamente necessário. A gente precisa, alguém comentou antes nas qualidades, humildade. Vocês sabem o que é humildade? Humildade, Sim. a gente tem... Ai, desculpa, acho que alguém ia falar, eu interrompi. Não? Enfim,
Humildade, a gente acha que humildade é se colocar abaixo dos outros, é sempre ficar inferior às outras pessoas, quando na verdade humildade é reconhecer o que nós temos de bom, ou seja, é reconhecer as nossas qualidades, sem a gente se achar o máximo, né? Eu, por exemplo, sou muito bom com ciências humanas, ou seja, história, filosofia, psicologia. Agora, se vocês me derem uma planilha como as que o Michael faz lá no escritório dele, eu provavelmente vou levar a empresa à falência, porque eu não sei mexer nessas planilhas. Então, eu entendo de ciências humanas, mas nem por isso eu sou melhor que o Michael, que entende de exatas, eu sou melhor do que o Dudu, eu só tenho uma característica, eu tenho um dom para alguma coisa. E a gente ser humilde também é reconhecer o que a gente não tem de bom, e desculpe a palavra, sem se julgar um bosta. Então, humildade é isso. É saber que eu tenho coisas boas, e todos nós temos coisas boas, e nem por isso eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou o gás da Coca-Cola, eu sou o recheio do Negresco ou qualquer coisa do gênero. E eu tenho defeitos, eu tenho coisas ruins, eu tenho coisas que precisam ser corrigidas, que não são boas, mas nem por isso eu sou a pior pessoa do mundo. Então, humildade é saber reconhecer essas duas coisas. Mas e aí, Jasser? Tu tá falando sobre autoconhecimento, que a gente tem que se conhecer, que a gente tem que se valorizar, que a gente tem que saber quem a gente é. Como que eu posso ter um bom autoconhecimento? Primeira coisa, nós vivemos a era das redes sociais. E, meus amigos, eu tenho certeza que vocês não postam lá nas redes sociais como vocês acordam, com o cabelo desarrumado, né? Vocês não gostam, pelo menos, de se colocar nas redes sociais de uma forma que vocês não gostariam que os outros vissem vocês. Nas redes, a gente só tem aquilo, a gente só posta aquilo que a gente quer que os outros vejam. Então, quando a gente se compara com os outros, só pelo que a gente vê, não dá certo. Eu tenho olha aqui, ó. Bonita a minha maçã, né? Vermelha, maravilhosa, suculenta. Mas vocês estão vendo só um lado dela. Ó o outro. Tá mordido, e é uma mordida de hoje de meio-dia, tá bem feia, diga-se de passagem. Então não adianta eu querer me comparar com algo que parece ser perfeito, porque perfeição não existe e porque a gente nunca enxerga os dois lados. Então, se comparar é burrice. Porque quando eu me comparo, eu podia ser inteligente que nem aquela lá, eu podia ser mais bonito do que aquele lá. Calma. De novo, você tem coisas boas que outros não têm, você tem coisas ruins que os outros também têm. Então, para de te comparar, porque sempre que tu te comparar, tu só vai olhar teus defeitos e tu vai te achar a pior pessoa do mundo. Então, primeira dica. Segunda, avalie-se constantemente. O que é isso? Alguns colocaram, vamos pegar aqui no chat o que nós temos. Não tenho muita paciência, sou tímido, não gosto ou não gosto de conversar, enfim. Se é um defeito, eu vou olhar se eu estou me melhorando nesse sentido. Se eu não estou me melhorando, é sinal de que eu continuo com aquele defeito. E continuar num defeito, gente, não é bom. A gente precisa enxergar o que eu tenho de ruim. Bom, eu tenho isso. Deixa eu melhorar isso. Porque uma pessoa que identifica o que tem de ruim e não melhora, não adianta nada. Então, avaliem-se constantemente. Admita os seus erros. Um martelo, todos vocês já viram, obviamente, um martelo. Ele tem uma parte que é para pregar e ele tem uma parte que é para retirar pregos. Vejam, até um martelo reconhece que ele pode errar, que pregou errado e ele precisa arrancar às vezes. Então, admita os seus erros e enalteça as suas qualidades. Saiba o que você tem de bom e às vezes, como eu falava anteriormente, você é bom em matemática, mas não é bom em língua portuguesa. Você é bom em história, mas não é bom em sei lá, sociologia ou física ou química, ciências, não sei.
Se eu fosse levar em consideração o meu talento para educação física na escola, eu seguramente não estaria aqui falando com vocês nesse momento. Talvez uma das disciplinas preferidas de vocês na escola seja a educação física. A minha era o terror. Se vocês me jogarem uma bola e um tijolo, para mim é a mesma coisa. Não consigo, não tenho talento, sou estabanado. Se me pedirem para chutar uma bola pro gol, eu vou meter ela na trave, vai voltar pro meu nariz, vai ser um troço horroroso. E isso me fazia muito mal, porque todos os meus colegas, quando eu digo todos, são todos, se davam bem com esportes e eu não. Eu era o coió. Eu era aquele que ninguém queria ter no time. E eu, desculpe a expressão, mas eu me achava um completo imbecil, porque todo mundo se dava bem com esporte. Eu era o gurizinho que ia na biblioteca, no recreio, ler, porque enquanto todo mundo ia jogar bola e eu não tinha talento para isso, eu ia ler. Mas um dia eu aprendi que, bom, se eu não sou bom para esporte, eu posso ser bom para outra coisa. Eu tinha dom para falar, para comunicar, e meus professores perceberam isso, então eu desenvolvi essa habilidade. Vejam, não é porque eu não era bom com esportes que eu não me tornei uma pessoa que correu atrás dos seus sonhos e conquistou eles. E por último, já estou me encaminhando para o final. Por último, tenha um planejamento pessoal. O que é isso, Jácer? Ter um planejamento pessoal, gente, é o seguinte. Se por acaso algum de vocês aqui cursar a administração, vocês vão aprender planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? O básico é missão, visão e valores. De repente, se vocês entrarem numa empresa ou numa loja, vai ter uma plaquinha na parede escrito missão, visão e valores. O que significa isso? Missão é a razão de ser da empresa. Por que ela existe? Visão é onde ela quer chegar. E valores é, obviamente, com quais valores ela vai conquistar isso. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Aqui, como eu falei, uma empresa tem missão, visão e valores. Missão, razão de ser. Por que essa empresa existe? Visão, onde eu quero chegar. Valores, de que forma? Então, isso aqui, por exemplo, é o planejamento estratégico da BMW. Vejam, a missão, a razão de ser da BMW é obsessivamente garantir que as necessidades dos consumidores globais são atendidas por produtos e serviços premium. Desenvolver a marca mais estimulante e criar uma fantástica experiência de propriedade. Ou seja, para a BMW, a razão de existir dela é, em resumo, produzir produtos de qualidade, né? Eles fabricam carros, eles começaram fabricando, a BMW começou fabricando motores de avião. Por isso que o símbolo da BMW é uma hélice girando. Depois que eles passaram a investir principalmente em carros, né, em veículos, está aí a missão deles, entregar produtos top. Qual é a visão? Ou seja, onde eles querem chegar? Garantir que o grupo BMW é o líder global, provedor de produtos e serviços prêmios relacionados à mobilidade individual. Mobilidade individual, em outras palavras, é carro, tá? Ou meio de transporte, especialmente carro. Então, a visão, a BMW quer ser líder global em produtos top em carros. E os valores, ali embaixo, ó. Ser rentável, aumentar o valor a longo prazo, enfim, se melhorar internamente. Uma outra, aqui tem um outro planejamento estratégico de outra empresa. Vamos ver se alguém adivinha aí. A missão dessa empresa, ou seja, a razão de ser é levar inspiração e inovação para todo atleta no mundo. A visão, ou seja, onde essa empresa quer chegar, é ser uma referência em artigos esportivos, mantendo um vínculo com qualidade de vida e qualidade de pessoas. E os valores são, ali, ó, empresa inovadora, ou seja, inovação, modernidade, atendendo a necessidade do público. Alguém tem ideia de que empresa seja essa? Não. Nada. Nike ou Adidas? Opa, quem falou? Michael. Nike ou Adidas? Ah, agora que eu vi, o Michael, tá bom.
De fato, a gente diz Nike porque é um termo americanizado, mas é Nike o nome correto da empresa, né? Porque o nome da empresa foi dado em homenagem à deusa da velocidade. Os gregos tinham dentro dos seus deuses a deusa da velocidade e da agilidade, que era a deusa Nike. Então eles deram o nome da empresa Nike. A gente chama de Nike e tá tudo certo, porque americanizou o nome. Mas de fato, o Maicon ganhou 10 pontos na prova de qual empresa é essa. E mais uma aqui por último. Maicon sempre ganhando estrelinhas. Ótimo. E aqui uma última, ó. Missão dessa empresa: oferecer excelência de qualidade no âmbito da saúde, da geração do conhecimento e responsabilidade social. Vejam que é muito mais abrangente. Visão: ser líder e inovadora na assistência médico-hospitalar, referência na gestão e conhecimento e reconhecida pelo comprometimento com a responsabilidade social. Ou seja, essa instituição quer ser líder na questão médico-hospitalar, quer ser referência na gestão, quer ser reconhecida pelo comprometimento com a responsabilidade social. Esse planejamento estratégico é de um dos hospitais mais famosos e mais renomados do país, que é o Hospital Albert Einstein. Então vejam, toda empresa tem missão, visão e valores, tá? Agora, nós fazemos isso? A gente tem uma missão? Eu sei qual é a minha razão de ser. Eu tenho uma visão, eu sei aonde eu quero chegar. Vejam, claro que uma coisa é a empresa, outra coisa somos nós. Mas aqui, ó, nas empresas, uma delas é ser referência em artigos esportivos, outra delas é ser líder e inovadora, a outra aqui é ser líder global em veículos. Qual que é a visão de vocês? É ser uma pessoa bem-sucedida, é conseguir ser um médico renomado, é ter qualidade de vida e bem-estar, é constituir uma família, é ser um professor requisitado, um palestrante requisitado. Então, eu estou encerrando aqui a minha participação e eu vou deixar isso de tarefa para vocês. Então, professores, por favor, isso precisa ser cobrado dos alunos, porque eu vou voltar aí na escola e eu quero continuar essa atividade com os alunos. E os pais que porventura estiverem aí podem fazer também. Qual é a minha missão? Qual é a minha razão de ser? Quando eu sentei e fiz isso, olha, eu trabalhava na rádio na época. E na época a minha missão era comunicar com empatia e responsabilidade social. Minha missão era ser um comunicador, e um comunicador que levasse esperança, otimismo e alegria para as pessoas. A minha visão era conquistar uma audiência qualificada e ser reconhecido como um comunicador que leva alegria, entretenimento e informação para as pessoas. Era assim que eu queria, era ali que eu queria chegar. E os meus valores são vários. Persistência, porque talvez muitos de vocês saibam, eu passei por um câncer, eu já tive uma série de outros atropelos na minha vida. Então, persistência é um valor extremamente importante para mim. Respeito é um valor extremamente importante para mim. Conhecimento e sabedoria são valores extremamente importantes para mim. Estudo é um valor extremamente importante para mim. E olha que eu fui uma pessoa que não queria sequer fazer faculdade. Hoje eu já estou na quinta pós-graduação. Justamente pela vontade de aprender, de me atualizar. E, gente, a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores mudam, tá, ao longo da vida. Não é sempre o mesmo. A BMW, por exemplo, como nós vimos, tinha como missão fabricar motores de avião quando iniciou. Mudou para carro. Assim como a nossa missão, a minha missão há 5 anos atrás era comunicar através do rádio. Hoje, eu entendo que a minha missão é servir através dos Sementes de Vida, através da Odisseia do Conhecimento, através da CDL, a entidade a qual eu sou presidente. E eu tenho outra visão, eu tenho outro ponto de chegada. Porque quando a gente estabelece isso que vocês estão vendo na tela, é mais fácil a gente atingir, é mais fácil a gente chegar lá.
Então, eu vou lançar esse desafio para vocês. Essa atividade, depois a gente volta a conversar numa outra oportunidade, mas eu vou reencontrá-los, e quando eu reencontrá-los, nós vamos falar sobre esse planejamento pessoal que vocês estão vendo na tela. Então anotem aí, batam um print ou batam uma foto com o celular e não esqueçam. Vocês vão ter que fazer isso. Qual é a minha missão nesse momento? Qual é a minha razão de ser? Pode ser, eu quero ser um estudante com bons resultados. Eu quero ser um bom cidadão, um bom aluno, um bom filho para os meus pais. Sei. Qual é a minha visão? Aonde vocês querem chegar? Eu quero ser reconhecido como um aluno que se esforçou. Eu quero ser uma pessoa que chegue à faculdade. Estabeleçam um ponto, uma meta. E quais os valores? Vocês me citaram vários quando eu pedi qualidades de alguém. Valores podem ser generosidade, dedicação, inteligência, honestidade, simplicidade, bondade, altruísmo. E a partir daqui eu escrevi coisas que nem eu consigo decifrar, aparecem hieróglifos egípcios, então fica aí a tarefa para vocês. Se precisarem, por favor, me contatem. E Maicon, Dudu, vocês estão de boa aí? Tudo certo? Não pegaram no sono? Sim. Tudo beleza. Então tá. Então agora nós vamos ouvir um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre mercado de trabalho, algumas noções sobre algumas coisas que vão ajudar vocês a entenderem melhor o mundo que a gente vive e as coisas que são necessárias para o nosso dia a dia. Obrigado pela atenção de vocês. Dudu, Michael, agora eu quero aprender um pouquinho com vocês, porque, como eu falei anteriormente, vocês vêm de uma área bem diferente da minha, uma área que eu não tenho tanta facilidade. Então, vamos lá. Humildade, reconhecer o que a gente tem de ruim sem se julgar inferior. Então, isso não é algo que eu tenho de muito bom, quero aprender com vocês. Muito bem, Jácer. Boa noite a todos, novamente, né? Então, eu sou o Maico Vinícius Ferraz de Lima, sou contador na empresa JFM Contabilidade e junto com o Dudu Eberle, né, nós vamos apresentar um pouco mais sobre a outra pauta aí da noite, que é finanças e empreendedorismo. Queria agradecer ao Jácer aí pela excelente palestra, e é exatamente como ele falou, a Odisseia é um complemento, né, onde tem pessoas de várias áreas, e por isso que nós tentamos, né, sempre estar agregando aí nas escolas, para todas as pessoas do município, somando as forças e as qualidades que nós temos para poder incentivar as pessoas a buscarem também a se desenvolver e evoluir também. Então, essa mensagem do Jácer aí é muito importante. Eu também, na minha vida, busquei muito, né, me aperfeiçoar nessa autoavaliação, nessa mudança de características, porque enquanto estamos vivos, sempre é possível mudanças, mas basta querermos e basta fazermos essas autorreflexões para ter resultados. Então, obrigado, Jácer, por essa contribuição. Então, Dudu, tu coloca para nós aí os slides. Então, pessoal, como é da minha área aí, essa parte mais de finanças, né? Eu praticamente vejo isso desde os meus 12 anos, hoje eu tenho 33, e então diariamente conversamos com empresários, com pessoas, amigos, e a experiência que a gente aprende também conversando, tenta repassar às vezes, né, para o próximo, sempre buscando com que as pessoas evoluam nessa área de finanças, que ela é muito importante, né, e todo mundo deveria se não ver isso desde a escola, mas em algum momento da vida, o quanto antes melhor, buscar aprender um pouco mais sobre isso para ter, né, segurança financeira, lazer,
um pouco mais de conforto e conseguir, né, prover para os seus familiares, né, alguma coisa melhor. Por quê? Porque nós vivemos num mercado, né, que hoje é ditado por isso, né? O dinheiro, uma vez, né? Lá antigamente existia o escambo, que era quando uma pessoa tinha certa mercadoria e precisava de outra, ela trocava com o vizinho, né? Que tinha essa outra mercadoria. Não existia papel, moeda. Depois apareceu os metais, né? O ouro, a prata, enfim. E hoje nós estamos numa economia que é monetária, né? Através do papel, um papel que a gente deposita confiança que tem certo valor. E, a partir de tudo isso, se desenrola todo o contexto, né, de receitas, despesas, compra e venda, prestação de serviços, tudo é monetizado em cima do dinheiro. Então, Dudu, por favor, passa para o próximo slide. Então, existem táticas no mercado, tanto de quem está querendo vender, quanto de quem está querendo comprar. E eu queria dar uma pincelada em cima de alguns tópicos a respeito disso. O consumo e o consumismo. Qual que é a diferença do consumo e o consumismo, né? O consumo é aquilo que nós necessitamos, né? Como alimento, roupa, lazer também, educação, enfim, coisas que são básicas para a nossa vida e para a nossa evolução. O consumismo já é quando a gente extrapola limites e vai para cima dos exageros, né? Às vezes querendo comprar coisas que nem fazem sentido na nossa vida, que não vão agregar nada, ou que nós já temos o suficiente e a gente exagera na quantidade, né? Já tenho roupa suficiente para esporte, para sair, para ir para a escola, mas eu não me canso de comprar mais porque daqui a pouco o Jasser pode falar melhor, mas isso deve estar ligado até à questão psicológica e mental, né? Daqui a pouco a ansiedade por ter as coisas e não a fazer essa avaliação se realmente precisa. Então, cuidem, pessoal, avaliem quando vocês estão para querer comprar algo, se é para o consumo, é uma necessidade, ou se é um exagero, é algo que está vindo por alguma coisa da mente, enfim, que não faz sentido ter. Para isso, né, as armadilhas que o mercado ele traz para nós, principalmente no marketing digital, que hoje nós todos, né, estamos tendo acesso, tanto no computador quanto no celular, as empresas, elas sabem como, né, existem profissionais de marketing por trás das estratégias das empresas, que sabem exatamente como nos pescar. Então, cuidado, pessoal, não sei se vocês já repararam, mas o Google trabalha muito com isso, existem os algoritmos de pesquisa. Dizem que ele capta até a nossa voz, o que a gente está falando aí perto do celular, né? E, enfim, ele sabe aquilo que a gente está buscando ou falando naquele momento. E Michael, vocês... Oi? Só para ilustrar o que tu está falando, sim, eu não acreditava muito nesse negócio de que o Google e as coisas estão ouvindo a nossa voz. Acabou de aparecer no meu Facebook uma propaganda da BMW. olha ali, ó, viu? Faz ou não faz sentido, né? Ah, louco! É isso aí. Tu pode reparar, pessoal, que quando vocês vão falar sobre determinados assuntos, à medida que vocês vão entrando nos sites que tem publicidade vinculada, né, tu vai ver que eles vão estar sempre te ofertando aquilo que tu falou. Então, cuidado, porque isso aí são iscas, né, que o mercado joga para nos pescar. Vamos sempre voltar para aquela questão do consumismo. A gente precisa realmente disso? Preciso comprar ou é só algo da minha cabeça? Próximo, então, seria assim, ó, também além do mercado se manifestar através de publicidades, né, e ofertas de produtos, aparecendo imagens de produtos, também eles usam as pessoas que são influentes, né, pessoas blogueiras, youtubers, enfim, eles também servem, como eles são muito vistos, né, pelas pessoas, eles também servem como garotas propagandas das marcas.
Então, às vezes a gente se identifica muito com esses artistas, com essas pessoas, e às vezes consciente ou inconscientemente eles estão mostrando alguma marca, algum produto que eles usam que faz nós querermos comprar isso. Então, cuidado, né, se a gente precisa mesmo ou é só porque a gente está sendo influenciado pelas pessoas que a gente curte. Quando nós vamos... então, assim, uma coisa que eu sugiro para todos, né, para não fazer nada por impulso e também ser econômico na hora de comprar as coisas, é fazer um planejamento, né? Por exemplo, desde a lista do mercado, que seria chegar lá com algo certo que precisamos comprar para não também passarmos por todas as prateleiras e acabar pegando coisas por impulso ou exagero, né? Daqui a pouco já sair com a listinha certa, porque vai estar vinculado também ao quanto que se pode gastar, né? Então, sair com algo já pré-determinado e saber o que se quer se comprar ajuda muito a economizar e não cometer exageros nos gastos. Hoje também, quando se quer comprar algum produto, com a internet facilita muito, né, a pesquisa do produto em diversos lugares para ver qual é o melhor preço, para olhar as características do produto, se realmente as especificações que tu está pesquisando, se naquela loja virtual ou na loja física aqui na cidade, se o produto tem as mesmas características daquele outro lugar, para saber se você está comparando o produto idêntico ou se tem algum opcional, alguma coisa que tem em um e não tem em outro. E a partir disso, né, vem comparando preços e características com calma, às vezes não necessariamente lá na loja que você está, daqui a pouco pega e pesquisa e volta em outro momento que você teve a oportunidade de tomar a decisão com consciência. Quando por favor, Dudu, passa para nós aí. Quando nós vamos comprar, né, nós temos que sempre avaliar o que nós temos disponível no momento, em questão de valores, né? Eu sei que os estudantes aí, talvez nesse exato momento de que estão passando nas vidas deles, não tenham tanta disponibilidade de dinheiro, mas isso serve para qualquer disponibilidade, para quem tem mais, quem tem menos. Sempre avaliar de acordo com tudo que se deseja comprar naquele mês, geralmente é por mês que, né, a gente tem os nossos salários, enfim, tudo gira em torno basicamente de mês, né? Então, se dentro daquela renda mensal, se a gente consegue comprar as coisas à vista para conseguir cumprir com todos os compromissos ou com as necessidades que a gente tem, ou se é necessário comprar a prazo. E nesse momento é muito importante avaliar os descontos e juros. Descontos é quando a gente vai lá negociar algo à vista. Então, sempre é importante saber que os comerciantes, eles podem dar um descontinho a mais se a gente tiver o dinheiro à vista. Então, saber negociar o preço à vista é importante. E os juros, cuidar, porque às vezes as parcelas têm muito juro embutido. Então, multiplicar, né, a quantidade de parcelas pelo valor da parcela, para ver o quanto longe o valor que tu vai pagar no final de tudo isso fica do valor à vista, para saber se tem muito juro embutido. Às vezes tem lojas, né, que fazem parcelas no preço à vista, então é bom aproveitar e parcelar, porque daí naquele mês tu não precisa colocar muito valor em cima daquela compra e te possibilita fazer outras compras, e tu não está pagando juro porque é um preço à vista. E para finalizar essas táticas de mercado, pessoal, uma coisa que meu pai, querido pai, sempre me falava é que o crédito é o bem mais valioso que nós temos. Então, o que seria o crédito? Desde na parte assim mais de relacionamentos, né, a nossa palavra, quando nós damos a nossa palavra, cumprir com nossos compromissos, no mercado também existe isso, mas na forma de cumprir com os compromissos das parcelas que a gente assumiu, né? Então, cuidem muito do crédito. Eu não sei se a maioria de vocês, dos alunos, principalmente, sabem, mas quando nós atrasamos parcelas, ficamos em dívida, as lojas têm, através aí do CDL, aí com o Jácia, tem parceria com o SPC e o Serasa, né, são os principais aí
organizadores dos CPFs, né, com restrição. Então, se tu acabar atrasando alguma parcela que tu tem e tu chega a ir para esses órgãos, né, teu nome ficar lá, tu estraga teu crédito e tu vai daqui a pouco fazer uma próxima compra, o comerciante já sabe que você está com o nome sujo, né, como dizem, e não vai te liberar uma compra. Então, protejam o nome de vocês, é muito importante. O crédito que vocês têm no mercado, com as pessoas também, levando para o lado pessoal, é muito importante, é como é aquilo que nos faz se sentir bem por estar em dia com todos os nossos compromissos e também como as pessoas nos enxergam, né, como alguém no mercado, aí no comércio, né? Então, protejam o nome de vocês, cumpram com seus compromissos. Partindo, então, agora encerrando esse assunto de táticas de mercado, eu separei umas palavrinhas-chave do vocabulário que mais tem nas finanças, as palavras que tu mais enxergas quando se fala em negócios, em finanças, né? Então, receitas. Receita não é aquela receita que o médico dá para ti na farmácia, tá? Receita significa tudo que a gente tem a receber, né? Elas podem ser fixas, que são nossos salários, né? Geralmente, nós, quando trabalhamos em algum lugar, que fica aquele compromisso de, pelo nosso serviço, receber uma quantia fixa por mês, essa receita a gente sabe que todo mês, né, trabalhando, é claro, ela vai estar disponível para nós. Existem receitas eventuais, que são, daqui a pouco, um bico que a gente faz, a gente se propõe a ajudar alguém que precisa de uma ajuda, um servicinho extra, fora de hora, enfim, no final de semana. É uma receita eventual que ela vai acontecer não necessariamente com uma frequência normal, mas ela ajuda a incrementar aí o nosso orçamento, o nosso dinheiro para os gastos que temos. E também receitas de investimento, que seriam receitas que elas surgem a partir do que a gente pode fazer com as nossas economias, não necessariamente, na verdade, não é vinculada ao nosso esforço, ela vem daquilo que a gente já conseguiu guardar e que vai render, por exemplo, um juro de poupança, né? Tu coloca o teu dinheiro na poupança, vai render um valorzinho ali que não dependeu do teu esforço, mas também vai gerar um valor que vai estar disponível para te usar. Da mesma forma, existem as despesas, que são todos os nossos gastos, que elas podem ser fixas, como um aluguel, se nós pagamos aluguéis, como matrícula de um curso, enfim, né? Uma água, luz, todas aquelas despesas que vão se repetir todos os meses. Tem as variáveis, que são aquelas que a gente opta em fazer de acordo com as necessidades, né? E as eventuais que podem surgir, né? Como, por exemplo, uma doença, né? Que a gente não sabe quando fica precisando comprar uns remédios, né? Ou daqui a pouco tu tá guardando uma reserva para fazer uma compra legal, essa é eventual, tá? Lucro ou prejuízo, basicamente, o lucro seria quando nós analisamos o que nós ganhamos num mês, diminuindo todas as despesas daquele mês, se ficou positivo, se sobrou para nós. E prejuízo é o inverso, é quando nós gastamos mais do que ganhamos. Então, a ideia, né, para ter assim uma vida financeira sadia, é sempre guardar, sobrar do que ganhamos para essas despesas eventuais e os sonhos que a gente almeja alcançar logo em breve. Que aí isso se chama economia, que é o próximo tópico. Economia é exatamente isso, fazer sobrar com aquilo que ganhamos. Por quê? Na nossa vida pode surgir essas despesas eventuais, né? E também para nós realizarmos os nossos sonhos. Então, quando a gente quer comprar aquela camiseta do time de futebol, quando nós queremos ir para aquela festinha que vai ter daqui um mês, fazer uma viagem, né, para algum parque de diversão, coisas assim, que é o que os jovens gostam de fazer, nós precisamos economizar para alcançar esses objetivos.
E isso vai se transferir para toda a vida de vocês. Daqui a pouco vocês têm o objetivo de comprar um carro, o objetivo de investir numa residência, num terreno, ou poder ter um filho, como é meu caso agora, nesse momento, do Dudu também. Então, para essas despesas que venham a surgir, essas situações que venham a surgir na nossa vida, esses passos maiores que nós queremos dar, só vai ser possível se a gente conseguir economizar. Então, cuidem, né, lá com o início da palestra, com o consumismo, evitar gastos desnecessários. Tentem todo mês economizar. Um dia essa economia ou ela vai gerar um rendimento de investimentos, que tem gente que almeja isso, né? Chegar ao ponto de não precisar mais trabalhar, porque o dinheiro guardado vai rendendo juros que vai suprindo, pagando todas as nossas despesas. Então, ou ela pode ter renda de investimentos, ou pode ser comprado aquele sonho que a gente tinha aí, o material, né? Uma viagem, enfim, pode ser adquirido com essa economia que a gente faz desde já. Existem também empréstimos, né? Investimentos. É aquilo que eu falei, né? A gente pode investir o que sobra. Então, existem investimentos de renda fixa, que seriam mais conhecidos como a poupança, né? Ou o CDB, que são aqueles que todo mês tu sabe que vai render aquela taxinha que sempre ela é pautada, né, pelos índices econômicos que o Banco Central faz, a Receita faz, enfim, mas ela é uma certeza que todo mês vai render alguma coisa. Infelizmente, agora na época da pandemia, os juros caíram lá embaixo, então a poupança está rendendo muito pouco, né? E muitas pessoas migraram para renda variável, inclusive eu que eu tinha medo de investir em renda variável, acabei indo para renda variável, que a mais conhecida é a Bolsa de Valores, onde tu investe o teu dinheiro em empresas, tu se torna sócio dessas empresas, mesmo que num percentual irrisório, assim, pouquinha coisa, né? Muito menos do que 1%, daqui a pouco 0,0000010 lá, mas essa empresa vai te dar certos retornos, como divisão de lucros, como juros por tu estar investindo nela, e também a própria valorização do mercado. Se é uma empresa que está com tendência de crescimento, às vezes tu pode comprar ações dela por um valor baixo e daqui 6 meses ela pode estar valendo aí 10, 15% a mais. Então é outro tipo de investimento legal, mas eu recomendo sempre muito estudo para entrar nisso, porque entre tu ganhar mais do que algo fixo, também você pode perder muito dinheiro com isso. Existem também os empréstimos, né? Os empréstimos é algo que uma pessoa pede para um terceiro, para outro, né? Muitas vezes a gente vê nas empresas, eles pedem para conseguir comprar o seu estoque, as suas mercadorias para iniciar o seu negócio. Nesse sentido é interessante, porque tu tá comprando sabendo que tu vai ter a tua margem, né, de lucro, vai conseguir vender as tuas mercadorias e conseguir cumprir com esse compromisso. A pior coisa é tu pegar empréstimo porque tu tá endividado, né? Isso aí pode virar uma bola de neve que tu vai acabar tendo muita dificuldade para sair. A gente vê muitas pessoas pegarem empréstimo e aí fazem lá em 20 vezes e não está conseguindo cumprir essas 20 parcelas, né? Começou a atrasar, aí faz um novo empréstimo para pegar e cobrir o empréstimo antigo e ainda ficar com dinheiro para gastar. E daqui a pouco as parcelas que eram 20 parcelas foi para 50. E assim sucessivamente vira uma bola de neve, a pessoa não consegue mais sair disso. Então pensem bem antes de pegar um empréstimo, para que motivo que vocês estão pegando, se é para investir num negócio, em algo que possa te trazer retorno, ou é porque tu não conseguiu fazer a economia devida com o que tu ganhava e o que tu gasta, e tu tá só pegando para cobrir os teus prejuízos que tu teve, né? E existem empréstimos pessoais, pode pedir para um amigo, né, para um familiar, e negociar com ele um juro melhor do que o banco cobra. Existem os juros bancários,
que daí já tem um juro um pouquinho mais alto, e o pior de todos é o juro do cartão de crédito, né, e do cheque especial, porque eles te dão crédito para te comprar as coisas parceladas, sem te cobrar nada por isso. Porém, se tu não conseguir cumprir com aquela parcela, com aquela fatura que vence, né, todo mês, os juros são gigantes que tem em cima disso, né? E isso pode levar uma pessoa a ficar muito endividada. Então, cuidem com os empréstimos, com não cumprir os cartões de crédito, enfim, né, quando vocês tiverem, ou os professores, enfim, os pais, cuidar muito com isso, porque é aí que a gente acaba se afundando, né? E para nós sermos efetivos e ter bons resultados aí nas nossas finanças, o princípio de tudo, a tarefa mais básica que devemos fazer, inclusive todo mundo deveria fazer, tanto nós como indivíduos, né, a nossa finança particular, quanto a finança familiar também, seria o orçamento, né? Isso é a ferramenta mais básica e mais importante que nós podemos fazer em nossas vidas para conseguir ter sucesso nas nossas finanças. Então eu trouxe aí um modelo de orçamento que ele pode ser feito por vocês, tanto num caderno, como, né, a método mais antigo, né, anotar num caderninho. Quem já sabe mexer um pouquinho mais com planilha de Excel, existem planilhas na internet, até eu achei uma bem interessante, aí qualquer coisa eu posso compartilhar com vocês. E hoje, já aproveitando a tecnologia, existem aplicativos de celular, a maioria deles gratuitos. Eu, particularmente, já fazem uns 5 anos que eu coloco todas as minhas receitas e despesas num aplicativo, né? Contador não poderia deixar de fazer isso, né? Se não tem aquele ditado lá, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não dá, né? Mas não é só porque eu sou contador que eu faço isso. Eu recomendo para todos os meus amigos, hoje estou recomendando para vocês também. Por quê? É muito fácil nós nos perdermos, né, no que a gente recebe e no que a gente gasta, se nós não temos a visão disso. Então, como que funcionaria, né? Nós temos que levantar as nossas receitas do mês, tanto as fixas quanto as eventuais, ou ir acrescentando as eventuais conforme elas vão acontecendo. Eu recomendo sempre fazer num período de 1 mês, e, se possível, repetir todos os meses posteriores, e no final do ano fazer um somatório de cada um dos itens para ver quanto que deu num ano, tá? Isso tanto para receitas quanto para despesas, fazer esse acompanhamento. As receitas, geralmente, elas são menores, então eu tenho meu salário, eu tenho a minha mesada, eu tenho meus extras, é mais fácil de controlar. Vocês podem ver aí na planilha que são 2, 3 itens no máximo. Agora, as despesas, elas podem ser controladas de acordo com o que acontece na vida de vocês. Aí tem uma série de despesas que não necessariamente vocês tenham no dia a dia de vocês. Então, por isso que ela é muito... essa lista de despesas, ela é bem moldável de acordo com a rotina de vocês. Então, o que eu recomendo fazer, como eu fiz também na minha organização pessoal? Eu separei as despesas por grupos, né? Então, para não ter que colocar lá, vamos supor assim, carne, pão, arroz. Isso tudo é alimentação, né? Por exemplo, o transporte, né? Eu tenho veículo, então combustível, estacionamento, IPVA, isso tudo é despesas com veículos, manutenção também, né? Daqui a pouco, despesas de moradia, tu pode tanto abrir uma para água, uma para luz, uma para telefone, ou tu pode colocá-las todas juntas, como tem aí no exemplo das contas, água, luz, telefone, celular. Tudo depende
de quanto ela representa no total das despesas. Tu não vai abrir despesinhas muito pequenas, mas é bom às vezes deixar sozinha aquelas maiores para te enxergar elas em separado. E a partir disso, pessoal, se vocês têm um aplicativo, como é o meu caso, como eu não faço compra toda hora, não recebo o valor toda hora, né, é uma ou duas compras por dia, se eu não consigo fazer no momento, ao momento que eu chego em casa, eu já lanço elas, para não perder o raciocínio, para não esquecer de nada. Desde um salgadinho, na padaria, um pastelzinho, desde um refrigerante, não recomendo, mas pode ser comprado, a coisas maiores, né, como uma roupa, enfim. E a partir disso, vocês conseguindo separar grupos de despesa e mensalmente anotando tudo que vocês gastaram, vocês sabem, vão conseguir chegar no final do mês e ver se sobrou ou não, que é o princípio de tudo. E a partir disso, né, primeiramente você tenta sempre fazer a economia para os sonhos futuros, né, não, tentem nunca botarem como meta nunca terminarem no prejuízo. Essa é ter saúde financeira, né? E a partir disso, vocês começarem a criar um senso crítico de olhar essas despesas, olhar para elas. Será que precisava ser tanto aqui? Será que precisava ser tanto ali? E, se possível, que é o que eu faço na minha organização, colocar metas. Por exemplo, ganho R$ 1.000. Eu sei que a despesa que eu mais gasto é alimentação. Então eu vou colocar uma meta de R$ 400 para alimentação. Não pode passar disso. De vez em quando eu preciso comprar roupas. Então eu vou colocar lá R$ 50 por mês de roupas. Se uma roupa custa mais que R$ 50, então eu sei que eu tenho que parcelar ela em parcelas menores de 50 para ficar dentro da meta do mês, né? Lazer, gosto de sair finais de semana e tal, lazer R$ 80, R$ 100 põe. Se tu consegue ir alimentando essa planilha diariamente, tu sabe quando tu tá para ultrapassar esse valor que tu se comprometeu a gastar com aquilo e ou se tu pode continuar gastando naquele grupo de despesas. Eu sei que isso é trabalhoso, pessoal, mas é a fórmula concreta, objetiva e que vai trazer o resultado. Tu poder enxergar o que tu ganha, o que tu gasta, né? E a hora de tu cortar uma despesa ou a hora de tu poder gastar com aquilo que tu desejava, mas sempre observando é o sucesso para se alcançar, né? Uma economia que pode gerar frutos lá no futuro e realizar os sonhos de vocês. Então, era o que eu tinha pelo momento, né, na área de finanças. Espero ter contribuído. E, e o melhor de tudo vem aí com o Dudu agora, porque para nós gastarmos mais, temos que receber mais. Então, precisamos ser empreendedores, né, no nosso dia a dia. Sempre tem oportunidades de estarmos ganhando dinheiro aí. Basta ter vontade, visão e nunca desistir. Então, agora, para vocês gastarem mais, aumentar aqueles grupos de despesas, aprendam aí com o Dudu como ganhar mais, tá, pessoal? Valeu, obrigado. Um abraço a todos. Eu não tô te ouvindo, Dudu. Não sei se é aqui ou se o pessoal também não tá te ouvindo. Alô, e agora? Agora sim. Valeu, Maico, obrigado. Então, boa noite, pessoal. Preciso de 5 minutos de vocês. Eu vou falar um pouco de empreendedorismo e pessoal também. E eu acho que se eu conseguir, se fizer sentido para vocês, eu vou ficar feliz essa noite. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês, em que vou falar um pouco dessa parte de empreendedorismo e sobre um pouco também
da vida para vocês. Então, meu nome é Carlos Eduardo Eberle, o Dudu. Eu sou formado em administração de empresas. Tenho também uma empresa, né? Administro uma empresa. Então, vou falar um pouco da minha experiência, do que eu estudei, do meu dia a dia também. Espero ajudar vocês essa noite, tá? Eu coloquei essa foto aqui porque ela dá um sentido de imensidão. Nós somos... Dudu, a foto não tá aparecendo aí, Dudu. Opa, vamos lá. Agora sim? Show, show. Apareceu a capa. Uhum. Beleza, então é isso aí. Como eu falei, então, meu nome é Carlos Eduardo Eberle, vou falar de empreendedorismo para vocês. E essa foto que eu falei antes, não estava aparecendo, lá tem um sentido de imensidão. Por que eu coloquei essa foto? Porque nós somos o que nós queremos ser. Tá? Eu acho que é um lema para todo mundo, porque a gente tem o mundo inteiro pela frente e a gente pode seguir pelo caminho que a gente quiser, que a gente tem ciência do caminho que a gente quiser. Empreendedorismo, ele é conceituar ele é tu ter uma ideia. Quando tu começa a ter uma ideia, ele vira um empreendedorismo, ou seja, o início do empreendedorismo. Muita gente pensa que empreendedorismo é só tu abrir um negócio, abrir uma atividade econômica, etc. Mas o empreendedorismo, ele é uma atividade que pode estar presente em todas as atitudes nossas do dia a dia. Para quem é professor na escola, para quem é aluno na escola, para um pai em casa, perante meus amigos. Quando eu tiver uma ideia, eu começo a minha linha de empreendedorismo. Eu pensar fora da caixa. Eu estar com uma ideia que até então ninguém teve ou não tiveram coragem de fazer. Mas como é que eu chego lá? Para eu ter uma ideia, eu preciso de conhecimento. Eu preciso de uma experiência que eu vivi, um insight que eu tive, algo que eu li, algo que eu estudei, né, algo que eu vivenciei. Isso ele vai me trazer eu ter uma ideia. A gente fala que no negócio que para empreender, tu tem uma ideia e tu faz funcionar para ganhar dinheiro, para dar certo. Mas pensando como aluno, como na minha vida, com meus amigos, com a minha família, ou professor mesmo, a gente tem uma ideia e quando a gente faz funcionar essa ideia, a gente está empreendendo. Por isso que eu sempre digo que empreender não é só ter um negócio próprio. Se tu trabalha em alguma empresa, tu também pode empreender na tua função. E isso é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito especial para quem tem essa mentalidade, porque tu vai caprichar, tu vai fazer as coisas com capricho. E o capricho é tudo que a gente tem, todas as ferramentas que a gente tem disponível, a gente tenta fazer o melhor. Isso é um capricho. E quando a gente tem essa mentalidade, a gente começa a fazer coisas e funcionar bem. A gente tem o mundo inteiro nas nossas mãos. A gente pode sonhar, a gente pode pensar em morar um dia no exterior, a gente pode morar um dia na praia que eu conheci, a gente tem um mundo inteiro nas nossas mãos. Esse cara aqui é o Ricky, ou Rick, né? Porque ele é brasileiro. Esse cara, ele é carioca, tá? E ele era um cara, um vendedor de água, um vendedor ambulante na praia de Copacabana. E esse cara, aos 45 anos, eu estou pegando ele como exemplo para vocês verem a vida desse cara. Aos 45 anos, como vendedor ambulante na praia de Copacabana, vendendo água, hoje ele é milionário. Esse cara, ele faz palestras no mundo inteiro. Como é que ele chegou lá sendo vendedor ambulante na praia de Copacabana? Um dia, ele é um cara que sabia vender. Um dia ele estava na praia de Copacabana e ele sempre conversava com os clientes.
E um dia ele estava na praia de Copacabana e um cliente que estava comprando, tinha duas pessoas comprando água e conversando sobre o Brasil, e as pessoas estavam conversando, dizendo que o Brasil não dá certo, que o Brasil é um país injusto, e que um deles estava indo morar fora, porque não aguentava mais o Brasil, desistiu do Brasil, e ele se intrometeu na conversa, e ele disse: cara, não, me desculpe, mas eu não concordo contigo, eu acho que no Brasil a gente tem bastante oportunidades. E foi trocando uma ideia com esses clientes. E um deles começou a retrucar ele, dizendo: cara, quem que é tu para falar isso? Tu é apenas um vendedor ambulante, tu tá vendendo água aqui em Copacabana e tu tá me dizendo que o Brasil não deu certo. E isso ele se ofendeu. Ele se ofendeu, ele foi para casa, ele fez um vídeo, esse vídeo viralizou. Uma das pessoas mais influentes no mercado, um milionário brasileiro, Flávio Augusto, viu esse vídeo e se encantou por esse cara e entrou em contato com ele e começou a dar oportunidade para ele. E aí vocês podem pensar que esse cara, ele virou milionário porque ele teve essa oportunidade do Flávio Augusto e colocar ele nas mídias e colocar ele no mundo inteiro. Mas esse cara tinha um diferencial, que ele mesmo fala, eu vi ele mesmo falando. Esse cara, ele estava pronto. Esse cara, ele lia muito. Ele não fez faculdade, mas ele é um cara que estudava muito. Ele lia livros em casa, ele tinha conhecimento, ele buscava informação. Então, na praia, ele conhecia muita gente do mundo inteiro, pessoas diferentes, empresários, engenheiros. Quem estivesse lá, ele conversava sobre diversos assuntos. Então, o diferencial desse cara era conhecimento. E esse cara estava pronto na hora que surgiu a oportunidade para ele, esse cara estava pronto. Esse cara, ele palestrando aqui, ele palestra para o mundo inteiro, essa época aqui, quando ele estava vendedor ambulante na praia de Copacabana, e aqui é ele, uma foto em Harvard, né, uma das universidades mais importantes do mundo, onde ele palestrou. Então esse cara virou um case de sucesso, porque não só porque deram oportunidade para ele, mas porque ele estava pronto. Esse cara, ele teve atitude, e ele fala sempre do hábito que ele teve, que é um hábito de estudar, o hábito de ter conhecimento, que eu acho que isso é um ponto que serve para todo mundo, para tu, aluno, que está na escola agora, tu tem todo o conhecimento que tu pode tirar das aulas dos teus professores, e tu tem muito mais, tu tem livros que tu pode buscar, tu tem internet hoje, então tem muito conhecimento que vocês podem buscar para estarem prontos quando a oportunidade vier. Ele fala muito de hábito, às vezes a gente acha difícil estudar, a gente acha difícil entregar aquele tema que a professora pediu, a gente acha difícil entregar um trabalho que a professora pediu, a gente não se organizou para isso, a gente acha difícil ler um livro, começar a ler um livro, e tudo isso é hábito. Existe a lei do hábito, né? Até um livro que fala sobre isso, que são 21 dias, né? Se fizer 21 dias, todos os dias, um hábito, né? Uma tarefa, ele vai virar um hábito, vai virar uma rotina para ti. Então, a leitura é isso aí. Para quem não lê livros, não busca conhecimento, começa com um hábito, começa lendo um pouco do livro, 3 páginas, 4 páginas, quando tu vê tá em 10 páginas, aí tu vai para assuntos diferentes, e eu tenho certeza que o Jacer, o Maico podem dizer isso, que é o princípio da ONG, da Odisseia do Conhecimento, é conhecimento. E é através de livros, é através de palestras, é através de informações que a gente busca conhecimento. E eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença na vida de vocês. Tá? Tem um livro que fala Arrume a Sua Cama. É um livro muito simples que fala de pequenos hábitos. Arrume a sua cama. Quem indicou esse livro é um dos maiores empresários do Brasil. Um cara multimilionário que é dono da XP Investimentos. E esse cara indica a leitura desse livro. Um milionário indicando Arrume a Sua Cama, porque ele diz que pequenos hábitos do dia a dia têm uma transformação.
Então, nesse livro ele fala tu acordar e arrumar a cama. Mas que sentido tem arrumar a cama? É minha disciplina. Minha disciplina vai me levar longe. O meu hábito vai me levar longe. As minhas atitudes vai me levar longe. É isso que vocês têm que pensar em pequenas atitudes que vocês vão ter durante o dia a dia, vai levar vocês longe. Mas para que caminho que eu posso ir? Né? Vocês estão entre sexto ano ao nono ano, logo vocês estão no ensino médio e logo vocês estão no mercado de trabalho. Para que caminho eu vou seguir? Tem um cara, o Steve Jobs, que é aquele cara dos celulares, né, que vocês vê da maçãzinha, né, da Apple, é esse cara, Steve Jobs, e ele dizia que a única maneira de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando, não se desespere. Assim como no amor, você saberá quando tiver encontrado. É isso que vocês têm que pensar. Quando vocês forem, o que eu quero fazer da minha vida, não é uma regra, tá? É só uma sugestão, uma orientação para vocês, mas é uma pequena fórmula, vamos dizer, que para vocês encontrarem o que vocês querem fazer da vida. Vocês podem pensar nos talentos que vocês têm um tempo para isso, mas percebam que talentos você tem. O Jasser falou antes, né? Eu tenho um talento de comunicação. Ele entendeu que a comunicação é o talento dele. Entendo qual que é a sua paixão, o que vocês adoram fazer. E pensem sim na parte financeira, nos seus lucros. No meio disso, se vocês encontrarem essa fórmula, vocês vão encontrar o sucesso de vocês. Vocês vão estar fazendo o que vocês gostam, o que vocês sabem, e ainda vocês vão ter o seu rendimento. Então, tenho certeza que vocês estiverem ali no meio nessa fórmula, vocês vão fazer com capricho. E lembrando que com capricho é tudo que a gente consegue fazer de melhor com as ferramentas que a gente tem. As habilidades, através do relatório futuro do trabalho de 2020 do Fórum Econômico Mundial, fala que as 15 habilidades para 2025 estão relacionadas aqui a inteligência emocional, liderança, criatividade, resiliência, raciocínio, resolução de problemas, pensamento analítico, inovação, orientação ao cliente, negociação, persuasão, são habilidades em 2025. Vocês podem pensar longe ainda, né? Vocês vão passar de 2025 ainda, alguns e vão entrar no mercado de trabalho. Mas tudo isso são habilidades que o mundo vai proporcionar. Vocês vão estar numa era que vai proporcionar para vocês. Mas vocês têm que estar ligados nisso. Vocês têm que estar estudando isso. Vocês vão ter que estar buscando informações. Vocês vão ter que estar lendo. E através da leitura, do conhecimento, vocês vão chegar em habilidades, vão desenvolver habilidades que vocês achavam que não tinham. O primeiro passo para melhorar a fluência em dados é ser curioso e atento a como você interage com os dados no dia a dia. Por exemplo, questionar o porquê das coisas, saber ler e interpretar dados expostos em notícias, seja sobre o tempo ou economia. Um exemplo cotidiano também é fazer uma pesquisa, analisar os prós e contras ao tomar uma decisão no trabalho. O que quer dizer isso? Vocês comecem a interpretar as coisas, a questionar as coisas. Isso só vai poder questionar uma coisa se tu tem conhecimento, se tu tem propriedade, uma base para falar isso. Vamos voltar no Rick, lá na praia, quando ele conversava com os clientes dele, empresários, engenheiros, etc. Ele trocava uma ideia com eles, ele conversava com eles, porque ele tinha propriedade, porque ele tinha conhecimento, ele estava seguro do que ele estava falando. E conhecimento é uma coisa que ninguém tira de vocês. No momento que vocês começarem a ler livros de diferentes assuntos, cada leitura que vocês fizerem, cada livro lido, vocês vão estar fortalecidos. Esse é o grande sentimento que vocês vão ter. Vão por mim, quando vocês lerem um livro de diferentes assuntos, um assunto que interessa a vocês, um assunto que vocês querem aprender, quando vocês terminarem o livro, vocês vão estar fortalecidos, e é uma coisa que ninguém tira de vocês. Reza a lenda que a gente nasceu para ser feliz, e eu quero que vocês sejam felizes. Essa é a base da vida, é tudo que a gente quer, é ser feliz. A felicidade, ela triplica a tua criatividade.
ela te torna 40% mais produtivo e ela te dá uma sensação de bem-estar. A sensação de bem-estar, a gente só dá valor quando a gente tá mal, a gente não tá no bem-estar, a gente tá com alguma coisa nos incomodando. Mas quando a gente resolve isso, quando a gente tá bem com a situação, a gente valoriza. Ah, que coisa boa, que sensação boa. Então isso é felicidade. Procurem isso. O Jasser poderia, acho que, dar uma palestra sobre isso nessa questão da neurociência, mas a felicidade é só coisas positivas, só nos traz coisas que vão nos ajudar na nossa vida. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Isso é a regra de ouro, que eu acho que vale para vocês que estão na escola, para o colega de vocês, para o professor de vocês. Se vocês levarem essa regra para a vida de vocês, vocês vão ter um caminho lindo, um caminho de sucesso, de satisfação pessoal. Vão abrir portas para vocês. Então, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Então, pense sempre nisso. É uma regra de ouro que vai abrir portas para vocês. E aí eu pergunto para vocês, what's your story? Qual é a história de vocês? Vocês, de novo, vocês têm o mundo inteiro nas mãos de vocês. E qual é a história de vocês? Que história vocês vão criar na escola, nesse ano, no 6º ano, no 7º ano, 8º ano, 9º ano? O que eu vou deixar esse ano? Como é que eu vou entrar para o ano que vem? Então, vocês estão fazendo a história de vocês dia a dia. Lembrem dos pequenos hábitos, pequenas atitudes são transformadoras. Então, pense nisso aí todo dia. Pense no que vocês estão estudando na escola. Pense no capricho e vocês vão construir a história de vocês. Eu tenho certeza que, e eu desejo isso os alunos que estiverem hoje aqui, que a gente pode ter aqui os grandes profissionais que esse país já viu. É só vocês quererem. É isso aí. Muito obrigado. Muito bem, Dudu. Poxa, cara, até eu me inspirei contigo. Parabéns, parabéns. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. E acho que o Maico, como presidente, vai fazer essas considerações finais aí. Mas obrigado pelo tempo de vocês. Espero ter a palestra ter feito sentido para vocês. Pessoal, achei um ponto bem importante aí a destacar, né, na palestra do Dudu, e que está totalmente relacionado ao sucesso mesmo, é a busca pelo conhecimento, né, além de todos aqueles outros atributos, assim, de tu ser uma pessoa de bem, de estar fazendo aos outros aquilo que gostaria que fizessem para vocês, de ser questionador, O mais importante de tudo isso é se preparar para as oportunidades que vão vir. Então, realmente, Dudu, da mesma forma como o nosso grupo começou, onde nós começamos a ter esse interesse pela leitura, principalmente no início, né, nos nossos debates sobre livros, a gente escolhia livros mais, assim, não fantasiosos, mais realistas, como autoajuda, a biografia de pessoas de sucesso, e isso tudo porque nós queríamos ser inspirados, né? Além dos exemplos, claro, que nós temos aqui na nossa cidade, no nosso dia a dia, nossos pais, enfim, os professores, mas a gente queria ser inspirado à evolução, e nos livros tinha muito conteúdo bom, tem muito conteúdo bom. E olha o exemplo daquele empreendedor lá, o vendedor de água de Copacabana. Independente da situação que ele se encontrava, né, se ele tinha renda para ter uma vida melhor ou não, enfim, ele estava sempre buscando conhecimento. Era legal o conhecimento que ele absorvia, trocar ideia com as pessoas e se sentir uma pessoa sociável, né? E às vezes no meio de uma conversa dessas com uma pessoa aí que tem uma empresa, que tem uma oportunidade, que está abrindo um negócio, te leva na carona. Então busque conhecimento dia após dia, como o Dudu falou, que isso não é em vão e vai fazer a diferença na vida de vocês.
E aproveitando, né, essa questão da busca, para vocês todos saberem que a gente tem uma sede aí no estádio municipal recheada de conhecimento, né? São mais de 3.500 livros que estão cadastrados lá, que eram, além dos livros que já circulavam nas escolas, todos os outros que estavam guardados e que a gente ia fazendo esse rodízio, eles estão cadastrados num sistema que pode ser acessado pela internet, então vocês podem já saber o que tem lá já antes, e podem estar reservando através de um WhatsApp que nós criamos, reservando esse livro, e todo sábado de manhã, das 10 ao meio-dia, esse livro vai ser entregue para vocês. Nós estamos ainda espalhando os cartazes nas escolas com os 3 passos de funcionamento, né? Escolha o livro, reserve e depois vai buscar, até para vocês terem o link e tal, onde está esse site, né, que tem essa pesquisa do que temos. E tem muito livro bom lá, muitos assim, eu particularmente, faz muito tempo que eu não compro livro de tantos livros bons que chega de doação das pessoas na Odisseia. Eu já estou lendo um, já sei aquele outro que já está disponível, que eu vou querer ler depois. E então tem muito conteúdo bom lá. Aproveitem, pessoal, aproveitem, absorvam esse conhecimento que vai fazer diferença na vida de vocês. Então esse é o recado que eu queria dar. Passo a palavra para o próximo. Acho que a Ana Paula está por aí, eu vi ela entrando. Boa noite, eu entrei. Hoje a nossa escola toda está com essa atividade online, contando com o Instituto Flávio Luiz Ferrarini também, e com os anos finais com a Odisseia. Eu peguei agora o finalzinho, né, do Carlos Eduardo falando sobre felicidade, peguei um pouquinho de educação financeira, e que momento bem especial, onde a escola está aprendendo, né, com lideranças da nossa cidade. Isso é fantástico, parabéns pela ONG e por todo esse conhecimento trazido hoje. Nós temos um agradecimento bem especial, porque nós estamos trabalhando com o protagonismo dos nossos alunos, e a aluna Tatiele é que vai fazer esse encerramento. E nós já adiantamos que a Odisseia vai ter um outro momento lá na escola presencial, né? Porque tudo que nós conversamos, nós sabemos que a educação vai fazer toda a diferença na vida deles, né? Na vida de cada aluno. E a escola quer realmente trabalhar, envolver e, de fato, fazer com que a educação faça a diferença. E eles, os alunos, né, eles têm que se envolver e se preparar para isso. Então, a gente conta com esse segundo momento, então, da Odisseia lá na nossa escola, tá bem? Aí a gente volta a conversar. Mas muito obrigada, eu já conheço vocês, adoro ouvir vocês, aprendo muito com todos vocês, tá? Então, nós vamos chamar a aluna Tatiele. Nós temos a vice Manila, né, que acompanhou ali desde o início. Tatiele? Boa noite. Manila, me ajuda aqui. A Tatiele está aí, né? Está aí, ó. Tatiele Vitória Menosso é uma aluna do 9º ano, finalizando já o ensino fundamental e se preparando para o ensino médio. Tatiele, é contigo, então, falando em nome da nossa escola agora nesse encerramento. Em nome de todos, eu queria agradecer por essa incrível palestra, que eu tenho certeza que foi de extrema importância na vida de cada um. E eu também queria agradecer pela parceria que a Odisseia do Conhecimento tem com a nossa escola. Valeu, muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos a parceria com a Tancredo, que nós gostamos muito e temos um carinho especial pela escola. É a escola onde também nos abriu as portas, onde tem a professora Carla, que também é membro da Odisseia, e ela criou muitos trabalhos em cima da leitura também, tem o cantinho da leitura, e se Deus quiser, aí em breve os livros voltam para as escolas também, e vamos dar sequência aí no projeto interno da escola,
E busquem também agora, enquanto não tem isso, busquem nos visitar lá na sede e retirar os livros de vocês. Obrigado. Está aí mais uma vez, obrigada em nome de todos os nossos professores que estão acompanhando hoje também a palestra, tá bem? Foi muito especial, gente. Obrigada mesmo. Valeu. Um abraço, professores, todo mundo que participou. Obrigado a todos. Até logo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.